Por que a proa do Titanic e do Britannic estão quebradas? Bom, vamos começar pelo Britannic. O Britannic afundou a uma profundidade de cerca de 120 metros. O navio tem 269 metros. À medida que o Britannic foi afundando, a sua proa colidiu com o fundo, mas boa parte do seu corpo ainda estava para fora da água. O peso do navio esmagou a sua proa. No caso do Titanic, quando a proa estava descendo e colidiu com o fundo do mar, é como se você jogasse uma sacola cheia de água no chão. Com o Titanic foi a mesma coisa. Ele colidiu com tanta força no fundo e aquela água que estava dentro do seu corpo foi expelida para fora com tanta força que todas as escotilhas, janelas e o próprio casco do navio foi arrebentado. Isso não se trata necessariamente de uma falha no projeto, mas sim de uma situação extrema que o navio não foi projetado para suportar. Nos siga para mais curiosidades. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí online no planeta do conhecimento, né? Vocês que acabaram de chegar, não sei o horário que vocês estão me assistindo, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada, enfim, isso não importa muito. Só espero que sejam todos bem. Inscreva-se no canal se vocês não são inscritos, ative o sininho para receber as notificações e enfie o dedo no like, porque é fundamental para o crescimento do canal. Então, galera, vocês acabaram de ver aí, né? Os motivos por que o Titanic e o Britannic, né, afundaram, né? O que aconteceu com eles, tá bem explicadinho aí, bonitinho. E como vocês viram, né, o Britannic, para quem não sabe, é um navio que é irmão do Titanic e do Olympic. São 3 navios que foram feitos por uma grande empresa, né, do mercado marítimo, assim, vamos dizer, da navegação. No caso, chamava White Star Line. Pesquisem no Google aí, porque tem tudinho. Mas em breve eu vou fazer um vídeo inteirinho, um vídeo bem longo, falando da história do Titanic, a verdade sobre o Titanic, minha opinião mais aprofundada. Mas enfim, vamos entender, né, causas e consequências do naufrágio do Britannic e do Titanic. O Britannic, ele serviu como um navio hospital. Como vocês veem na pintura, é um navio hospital. Aí o que acontece? Esse navio hospital foi usado na Primeira Guerra Mundial, uns anos depois do Titanic afundar. Ele foi usado como hospital para vítimas da guerra, né? Tanto os civis como os militares. De preferência os militares que se feriam na guerra, eles eram socorridos numa espécie de hospital marítimo, que era esse Britannic. O Britannic, ele ia ter a função de navio de cruzeiro, né, navio comercial, né, como era o caso do Titanic e do Olympic, né, só que ele foi torpedeado, é um navio britânico, né, como já está dizendo, Britannic, né, britânico, que ele tomou o torpedo, né, por baixo, um submarino alemão, porque os alemães, eles eram inimigos dos ingleses, dos britânicos nesse período de Primeira Guerra Mundial. Né, que a guerra começou em 1914, a Primeira Guerra Mundial, já que foi em 1912 que o Titanic afundou. Enfim, esse navio, ele, na hora que ele tomou o torpedo por baixo, ele meio que sucumbiu ao próprio peso, só que ele afundou de uma maneira bem curva, né? Aí foi a proa que foi esmagada no fundo do mar, a uns 100 e poucos, 200 metros de profundidade. É fundo, mas não é tão fundo assim, como é o caso do Titanic, que está quase a 4.000 metros, 3.800, né? Quase 4.000. Aí o Britannic, ele tomou esse torpedo, ele caiu todo curvo pela posição que ele estava, né? E ele caiu deitado, né? Deitado de lado. Só que foi a proa que acabou sendo esmagada pelo excessivo peso do navio, né? Por essa massa excessiva. Como vocês viram, pela posição que ele estava, onde ele foi atingido pelo torpedo, né, meio que desencadeou essa queda curva dele aí. Muito diferentemente do Titanic, né, que afundou porque bateu no iceberg. Na hora que ele bate no iceberg, o que acontece? O casco foi perfurado, foi rasgado ali no meio, aí acabou enchendo d'água, como vocês veem aí no exemplo da sacola. Foi exatamente isso. Uma quantidade excessiva de água matou muita gente afogada, entendeu? Os compartimentos, as seções do navio
foram inundadas, alagadas e estava impossível de trafegar. Isso afetou as hélices, o motor do navio, afetou tudo. As caldeiras, para aquecer o motor, enfim, para gerar combustão, para o navio continuar andando. Isso não era mais possível porque a água, entendeu? Inundou tudo, acabou com tudo ali. Aí, entendeu? 1.500 mortos, não tinha bote salva-vidas o suficiente, né? É lamentável. E ainda mais os comandantes que não estavam obedecendo, né? Os avisos de iceberg, não estavam tomando cuidado com os riscos, olha aí. A ganância que acabou fazendo, né? Aí o navio afundou, né? A proa se separou da popa, agora eu tô falando do Titanic, hein? Aí o que acontece? Ele foi caindo muito rápido porque ele estava muito, mas muito mais denso do que a água. E como ele estava lotado de água dentro, gerou o quê? Uma coisa chamada equilíbrio hidrostático. Ou seja, tinha uma quantidade de água suficiente com que o navio não implodisse, como foi o caso lá do submarino lá do Titã, né? Da Ocean Gate, que acabou implodindo porque a pressão atmosférica da água estava muito mais forte do que a pressão do navio, né? Ou seja, se a pressão interna estiver menor do que a externa, o objeto vai implodir automaticamente. Existem vários simuladores, várias máquinas, equipamentos que simulam a implosão de um objeto quando vai para uma profundidade extrema, entendeu? Como já estava muito profundo, a gente percebe que parte da popa, que é a porção traseira do navio, muitas partes delas foram implodidas. Porém, a grande parte do navio, como já gerou esse equilíbrio hidrostático, então por isso que, entendeu? A água aí, ó, saindo. Como a água estava lotada, né, no navio, estava abundante a água, então ele gerou esse equilíbrio hidrostático, então por isso que o navio não implodiu. Muito diferentemente lá do Titã, daquela cápsula, daquele submarino, né, que infelizmente tirou muitas vidas também. Então vocês estão vendo, aprendendo a lição aí, né, que quando a gente tenta voltar para o passado pode ser tarde demais, pode ser muito perigoso. O outro caso do navio Olympic nem tem muito o que dizer, ele operou por muitos anos, entendeu? Fez muitas e muitas viagens no mundo inteiro, só que ele foi aposentado, desmontado, foi reciclado, né? Enfim, não tem muito o que falar do Olympic. Mas o Britannic também não tem muito o que falar, diferentemente do Titanic, que virou história, né, galera? Virou história, virou patrimônio da humanidade, entendeu? Filme ganhando Oscar, terceira maior bilheteria da história do cinema, enfim. Músicas ganhando Grammy, enfim. História é história, né, galera? Mas vamos evitar de ir atrás de um navio que afundou há mais de 100 anos, né? Arriscar nossas vidas, né? Não é muito legal fazer isso, não. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido as lições desse vídeo. É basicamente isso, galera. Entenderam bem como é que funciona, né? Recapitulando. Equilíbrio hidrostático, que acabou salvando o navio de uma implosão. Então a pressão ficou igual. Se a pressão estiver maior, o objeto implode. A pressão externa é maior do que a interna. E obviamente, como a densidade do navio estava muito grande, né? Estava muito denso, ele afunda o mais rápido possível por causa da gravidade. E o choque, né, o impacto no fundo foi muito intenso. Aí por isso que aconteceu igual aí nessa sacola lotada de água. E a água vazou para todos os lados. E teve esse estrondo aí que parece um geyser, né? Parece um chafariz gigante. Enfim. E como lá em 3.800 metros não tem luz, né? Porque a luz solar não consegue chegar lá, ela não penetra nessa profundidade extrema. Então vocês veem que os submarinos que conseguem sobreviver à implosão conseguem filmar, tirar foto. Enfim, aí muita gente vai perguntar, existem restos humanos? Não, galera. Porque os humanos que morreram afogados, né? Que morreram com naufrágio, a carne deles já foi, já serviu de alimento para diversos animais, micro-organismos, assim como está sendo o caso aí do navio. Daqui a uns anos, lá para 2030, ele vai desaparecer por completo, tá? Só para deixar claro, vai sumir do mapa. Titanic vai virar apenas passado e história.
E que isso sirva de lição para todo mundo aí. Agradeço a atenção de todos vocês. Se vocês acabaram de chegar, sejam muito bem-vindos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e fie o dedo no like, porque é fundamental para o crescimento do canal. Compartilha com a família, com os amigos e todas as redes sociais que vocês conhecerem. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.